Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bom estar novamente aqui para mais um João Mendes Entrevista. Esse nosso momento que a gente sempre recebe algum convidado especial para conhecer a trajetória, saber como é que foi ser aprovado, o que fez que funcionou, o que não funcionou. Esse é o momento para você encontrar não apenas uma inspiração para a sua jornada e um fortalecimento, mas também para você encontrar dicas muito práticas de como você pode estudar. Meu convidado hoje é Davi Menezes. Davi, ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Maranhão. E tem algo muito legal para compartilhar aqui com vocês. A gente trocou mensagem, né, Davi? E eu fiz o convite, o Davi prontamente aceitou, porque falou que é um prazer falar sobre o concurso público, ajudar o pessoal no concurso público. E eu não vou, eu estou falando aqui porque a gente vai conhecer a história juntos. Porque o Davi comentou muito brevemente, fez um comentário muito breve sobre a história dele, que me chamou a atenção, mas eu não quis saber muito, porque eu quero saber junto com vocês. Então, Davi, mais uma vez, obrigado, meu querido, por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, acompanho o curso ênfase nas redes sociais há um bom tempo. Gosto sempre de ouvir essas mensagens inspiradoras de pessoas que foram aprovadas em concurso. Eu mesmo tive a felicidade de, depois de uma árdua batalha nessa seara, aí, ter conseguido um êxito. E já há 16 anos, fiz agora 16 anos de magistratura, mas é algo apaixonante. É falar sobre concurso, porque para mim é algo extremamente democrático, transforma vidas, pessoas que passam por dificuldades extremas e através da força, da dedicação, do estudo, da superação, conseguem transformar a sua vida e a vida de seus familiares, seus amigos, às vezes. Então é algo que me deixa muito feliz de sempre poder falar sobre isso. Nunca falei publicamente sobre concurso, mas diversas vezes já falei reservadamente com pessoas que são estagiárias no fórum, pessoas que às vezes, até por incrível que pareça, um filho de uma diarista da minha casa tem uma história muito bonita de superação também, que está em construção, ele ainda não chegou ao êxito do que ele quer, mas já conseguiu várias vitórias parciais na sua trajetória de concurso. E vem quando ele pergunta, conversa comigo, troca ideia. E eu tenho um prazer muito grande de falar e é uma satisfação poder conversar com vocês sobre isso aqui hoje. Pode ficar bem à vontade para perguntar, é uma satisfação. Muito legal, Davi. Obrigado demais. E você já começou tocando num ponto muito bacana, que é esse elemento do acesso, né, à carreira pública, essa democratização. Eu já conversei com literalmente dezenas de convidados aqui e já vi histórias de gente que, quando na infância, por exemplo, tinha que andar quilômetros em estrada de chão para poder chegar na escola pública mais perto, né? E, e hoje é juíza federal, por exemplo. É, já entrevistei uma colega sua, não do Maranhão, mas juíza de direito, que foi empregada doméstica, foi babá, né? E hoje é juíza. Já conheci borracheiro que é juiz federal. Então a gente tem todo tipo de história e de caminho para chegar à aprovação, porque é um caminho que depende de cada um. Vamos lá, eu quero conhecer, a gente quer saber tudo. Como é que foi, cara? Você decidiu fazer direitos? Era um sonho ou foi aquela escolha do tipo, não sei muito o que fazer, vou fazer direito? Ser juiz é um sonho já antigo, desde a faculdade, antes, ou foi algo que surgiu depois? Conta pra gente como é que foi esse momento de você ir para a faculdade até chegar a essa ideia, tipo assim, não, eu quero ser magistrado, quero ser juiz, enfim. Eu vou dar um passo atrás na minha ascendência, porque eu, pessoalmente, graças a Deus, não tenho essa história para contar de tanta superação em termos econômicos, digamos assim. Eu não fui uma pessoa filha de família militar, mas também não passei por necessidades, assim, dizer, passei fome, tive que enfrentar essas agruras, correr.
estradas, de estudar em escola pública. Não, mas o meu pai, sim. O meu pai, ele, aos 13 anos de idade, saiu do interior onde ele morava, foi o primeiro da família dele a conseguir o curso superior, formou-se em direito, mudou da cidade dele para a capital do estado do Piauí aos 13 anos de idade e começou a trabalhar e estudar, e aí, com muito esforço, fez o curso de técnico em contabilidade, o curso superior em Teresina de contabilidade. Com esse curso concluído, ele foi aprovado no concurso de auditor fiscal, que na época chamava de fiscal de rendas do estado do Piauí, e já como fiscal de rendas, ele já tinha nascido, ele começou a fazer o curso de direito, formou-se em direito, e esse curso de direito, em termos práticos, na carreira dele, não foi condição para nada. Ele já era auditor fiscal e continuou sendo, mas fez questão de formar-se em direito. E a partir daí, à medida que a gente ia, eu e meus 3 irmãos, sou o mais novo de 3 irmãos, o mais velho tem 51, eu estou com 43, e a nossa família, o papai, ele não, como ele não era empresário, ele não tinha nenhuma ligação com política nem nada, ele nos encaminhou para essa parte do estudo voltado para uma coisa que pudesse mudar a nossa vida. E na época as opções eram muito poucas, não eram como hoje, assim, que você tem uma diversidade muito grande de cursos que podem proporcionar uma boa renda para você. A cabeça naquele tempo era ou direito ou medicina, né? E o papai, ele dizia assim: olha, eu não tenho condição de manter 4 filhos em curso de medicina, então vou incentivar para fazer curso de direito, porque por mais que na época fossem universidades públicas e, sei lá, se todos nós conseguíssemos passar na pública, ainda assim havia os gastos com livro, que são caríssimos e tudo de medicina. E acabou que, dos 4 filhos, 3 realmente quiseram fazer direito. Hoje, o mais velho é advogado, o segundo é promotor de justiça, eu sou o quarto, que sou juiz de direito, e o terceiro é o único que é médico. E a gente sempre cresceu nesse meio, voltado para o estudo na área jurídica. E como eu tenho um irmão, que eu falei que é promotor de justiça, ele mais velho do que eu, enveredou por esse caminho e serviu para mim de inspiração também, de ver aquela transformação que ele estava conseguindo na vida dele. Ele conseguiu, na época, dois benefícios bem grandes, porque foi uma época em que ainda era possível se formar com menos de 5 anos de curso de direito. Ele se formou com 3 anos e meio de curso. E também era possível fazer concursos sem precisar de 3 anos de prática. Então, aos 22 anos de idade, ele já era promotor de justiça. Aos 21, ele passou para delegado, trabalhou acho que uns 6 meses como delegado, e aos 22, passou para promotor de justiça. Todos os 2 cargos no Maranhão, e ele é promotor até hoje, no Maranhão também. Então, assim, essa vivência trouxe a inspiração de perceber, é muito bom quando você vê alguém próximo conseguir algo que muitas vezes quem está de fora acha ser impossível. Você vê assim, a pessoa, para virar juiz, para virar promotor, tem que ser um gênio, e eu garanto a você, eu não sou um gênio. Nunca tive essa facilidade extrema de aprendizado. É como eu sempre gosto de dizer assim, eu não sou burro, mas também não sou gênio. Entendeu? Então, eu consegui aprender as coisas com muito esforço. Não era aquela pessoa que, eu li uma vez, aprendi, não. Entendeu? Eu tinha que ler, reler, fazer resumos, fazer questões. E fui percebendo, ao longo da minha preparação para concursos, que antes mesmo de me preocupar com concurso, minha parte de estudos, digamos assim, porque quando eu entrei na faculdade, eu não já entrei sabendo que queria fazer concurso. Eu comecei a fazer direito e lá eu fui descobrindo o que é que queria. Em alguns momentos eu pensei em ser advogado, porque eu tinha um irmão que já era advogado, para mim seria uma facilidade de poder ir para o lado que ele vivia me estimulando a isso, para querer me formar, ser advogado, trabalhar com ele e tudo. Ao mesmo tempo, eu tinha uma atração muito grande, porque me apaixonei muito pelo direito, assim, comecei a estudar, pela parte da filosofia também, e tinha interesse em seguir carreira acadêmica, às vezes pensava em ser só professor, escritor de livro, mas aquela vontade de fazer concurso ia e vinha na minha vida, até que mais ou menos por volta do 5º período eu decidi que queria fazer concurso. E aí, inspirado pelo meu irmão, que era promotor de justiça, decidi seguir a carreira do Ministério Público, mas eu pensava em fazer Ministério Público Federal.
não estadual. E a partir daí, foquei minha atenção para o Ministério Público Federal. Eu lembro que estava começando a estudar ali no quinto período as matérias mais voltadas para o direito mesmo, direito civil 1, direito penal 1, e aí eu já peguei aquele cronograma, aquela resolução do Ministério Público Federal, imprimi aquela parte que tinha todos os assuntos, e aí, à medida que eu ia estudando os assuntos, eu ia marcando lá no programa que tinha estudado. E andava para cima e para baixo com esse programazinho, numa versão assim, pequenininha, pegava como se fosse um quarto da página de A4, imprimia ali 4 páginas por folha, cortei, grampeei, e andava com ele para cima e para baixo todo o tempo, marcando, focado nisso. E fiz minha faculdade inteira com esse sonho de fazer o concurso para Ministério Público Federal ou, se não desse certo, para promotor de justiça. Em momento algum me preparei para ser juiz de direito, pensei em ser juiz de direito. E levei esse plano a ferro e fogo até chegar no 9º período, que foi no finalzinho de 2004. E coincidiu com a época em que veio a emenda constitucional, que passou a exigir os 3 anos de prática. E aí quebrou minhas pernas, né? Quebrou minhas pernas porque eu fiz o curso inteiro pensando no Ministério Federal, e faltando 6 meses para me formar, eu fiquei sabendo que não poderia fazer e teria que mudar meus planos, pelo menos por 3 anos. E aí, então, eu decidi, não, mas eu quero continuar fazendo concurso. Eu deixei de lado aquele sonho do Ministério Federal e passei a estudar para advocacia pública, que não exigia os 3 anos de prática. E para quem está de fora, que às vezes não tem a vivência dos concursos, pode achar que é mais ou menos parecido, mas, na verdade, tem pouco a ver. A preparação para Procuradoria da República, para Ministério Público Estadual, comparando com o concurso de Procurador do Estado. E eu tive que refazer minha preparação todinha, selecionar. Claro que algumas coisas você aproveita, né? Óbvio. Mas o foco, assim, você tem que mudar bastante. Eu me lembro que tive que mudar alguns livros que eu usava para Procurador da República, que não eram mais tão importantes para Procurador do Estado, que era um outro foco. E tive um problema de adaptação a isso. Comecei, então, a estudar para a Procuradoria do Estado e passei a fazer concursos da Procuradoria, que eu já estava me formando e logo fiz a OAB, passei na OAB da primeira vez, graças a Deus, e continuei fazendo concursos para Procurador do Estado. Fiz Procurador do Estado do Ceará, não fui aprovado, por poucas questões na primeira fase. Fiz também, quase na mesma época, eu não me lembro bem a sequência, qual foi primeiro, mas foi ali tudo perto um do outro. Procurador do Estado da Paraíba. Da Paraíba, eu me lembro que eu não passei por causa de uma questão. Por causa de uma questão, não consegui passar até a segunda fase corrigida, porque a gente fazia as 2 fases seguidas, a primeira e a segunda no mesmo final de semana, mas só corrigiam aqueles que atingiam nota de corte. E por causa de uma questão, não consegui ser aprovado. E sempre foi assim, eu acho que em torno de 4, 5 questões no máximo me separavam da prova subjetiva corrigida. E isso aconteceu em Procurador do Estado do Ceará, Procurador do Estado da Paraíba, Procurador do DFT, e foram esses 3. E fiz um concurso que foi um dos mais difíceis na minha trajetória em termos de prova, na minha opinião, foi o Procurador da Fazenda Nacional, em 2007. Foi um concurso extremamente difícil. E quando eu me formei, eu não sei se estou adiantando as coisas que você quer perguntar, mas... Não, pode seguir. Pode me interromper. Não, perfeito. Eu estou tomando nota aqui. Tá. E aí, quando foi em 2007, eu me lembro que eu me formei em julho de 2005. E aí, os amigos, vários, passaram a se inscrever em cursos para concurso. Naquela época, a febre eram os cursos telepresenciais. A gente ia para um local físico, lá na capital, em Teresina, e desse local físico a gente assistia aulas ao vivo, transmitidas da sede, que às vezes era em São Paulo, outro estado. E muitos amigos faziam, me convidavam para ir, eu digo, rapaz, eu não aguento mais assistir aula, depois de 5 anos de curso de Direito, eu quero ficar aqui estudando mesmo. Eu ia estudar na biblioteca da OAB, lá de Teresina, porque eu sentia que eu conseguia ficar mais concentrado. Em casa sempre aparecia alguém, por mais que meu pai incentivasse muito e valorizasse e procurasse não interromper, mas dentro de casa sempre tem alguma coisa que distrai, alguma pessoa que chega, alguma urgência que surge.
Eu saía de casa e ia para a biblioteca da OAB estudar. E ficava estudando lá o dia inteiro. E alguns amigos faziam o curso e eu não queria fazer, preferia ficar estudando. E fiquei assim de julho de 2005 até algum mês lá de 2007, não me recordo qual, quando se aproximou desse concurso da Procuradoria da Federal Nacional. E aí uns amigos disseram, olha, vai ter um curso de reta final. E disse, rapaz, o que é isso mesmo? Não, é um curso de 45 dias que você vai e assiste as aulas lá, era de 6 às 10 da noite, de segunda a sexta, sábado, acho que era à tarde, domingo de manhã de tarde, uma coisa assim, e 45 dias. E, rapaz, então eu vou fazer esse curso, que é reta final para PFN, tá com 2 anos que eu não faço nenhum curso, nem não assisto nenhuma aula, eu vou fazer. Aí fiz esse curso de 45 dias, é um curso muito bom, me forneceu muita informação interessante na época, me deu uma boa visão, bem focada nos concursos e tal, muitos professores capacitados, e aí me ajudou bastante, mas foi o único curso que eu fiz na minha trajetória inteira de concurso, foi esse de 45 dias, dessa reta final. E tive um desempenho interessante na Procuradoria Nacional, mas também não consegui ter a segunda fase corrigida. E aí, alguns amigos começaram a me ajudar a identificar em que eu precisava melhorar. Porque eu sempre fui estudioso na faculdade, não fui aquele aluno que enrolou o curso inteiro e no final quis começar a estudar, não. Eu sempre tive um destaque muito grande na faculdade, os professores sempre elogiavam e tal. Sempre estudei as disciplinas por livros doutrinários bem embasados, não me limitava apenas a anotações de aula. Mas quando chegou no concurso, eu tinha uma dificuldade na primeira fase. Então, eu passei a perceber que eu tinha uma resistência muito grande a ler mais lei e informativos. Eu adorava estudar direito, mas não gostava muito de ler a lei seca, nem de ler informativos do STF e do STJ. Lia, eventualmente, mas não com tanta frequência. E a partir da... Pode falar. O que eu ia fazer um comentário em cima do que você está me falando é interessante, que é o seguinte: você começa a ter um desempenho razoável. O que eu estou entendendo de alguma forma, você estagnou. Por Exatamente. mais que você estudasse, tipo assim, é efeito platô, né? E aí é igual atividade física, né? Quando você fica estagnado, você precisa criar um estímulo diferente. Nesse Exatamente. caso, foi você ver o teu ponto fraco, que era lei seca e jurisprudência, para tentar suprir esse ponto fraco, né? Exatamente. E eu não posso nem dizer que eu não sabia que tinha que fazer isso. Eu sabia já há um bom tempo, mas era algo que eu achava que podia superar com o meu amor, né? Assim, eu tinha um amor muito grande de estudar direito pela doutrina. É uma coisa que me dava um prazer muito grande. E eu digo, não, eu vou estudar por aqui, nem que eu demore mais um pouquinho, mas eu não consigo, eu não quero, eu não consigo ler sinal de lei seca e informativo. E ficava lutando contra isso. Mas eu comecei a ver que pessoas que tinham menos conhecimento do que eu de direito, que tinham estudado menos do que eu na faculdade, já estavam começando a passar em concursos melhores do que os que eu já tinha passado até então, né? Porque eu já tinha conseguido passar em 2000, logo que eu me formei em julho de 2005, no começo de 2006, teve um concurso do INSS, analista analista e técnico previdenciário. E aí eu consegui passar nesse daí. Eu passei tanto para analista como para técnico, por incrível que pareça, melhor posicionado em analista do que técnico. E pouco tempo depois, ainda em 2006, acho que para perto acho que maio, junho de 2006, eu fui nomeado analista do INSS. E fiquei trabalhando um tempo lá, mas depois pedi exoneração porque precisava ir para o interior, lá para o sul do estado. Eu já era casado e para mim não compensaria ir, porque eu estava advogando também, estava advogando, e não compensaria. Na época o salário era, desculpa, bem menor do que se tornou depois, e não compensava para mim deixar a capital para ir para esse interior tão distante da capital para trabalhar como analista. Na época, muita gente me criticou, rapaz, vai largar um concurso federal tal. Mas aí eu conversei com meu pai, que sempre me incentivou, aí
perguntei se ele poderia continuar me dando alguma ajuda financeira, se fosse preciso. Ele disse, você quem sabe, se você quiser, a gente continua. E me apoiou e eu pedi a exoneração para voltar a focar só nos estudos. Eventualmente advogando para fazer uma pequena renda ali, mas nunca deixei a advocacia sufocar meu tempo de estudo para concurso. E aí, como eu estava falando, aí eu passei então a focar naquilo que era minha deficiência maior, que era legislação e informativos. E então, assim, como no começo era uma coisa que eu achava muito ruim de fazer, eu sempre tive no meu planejamento o seguinte: eu começava o dia estudando aquilo de que eu menos gostava. Quando eu estava menos cansado, eu estudava o que eu tinha menos prazer, digamos assim. Então, eu comecei a botar como obrigação, todo dia, no início do turno da manhã, 1 hora de leitura, pelo menos, de lei seca. E depois, no turno da tarde, da mesma forma, 1 hora de estudo de jurisprudência de informativas da FSTJ. E a minha rotina de estudo era a seguinte, né? Tirando os dias em que, eventualmente, a advocacia me atrapalhava, mas quando tudo dava certo, a minha rotina era o seguinte: eu saía de casa, ia para a biblioteca da OAB e estudava lá de 7h30 da manhã até meio-dia. Aí eu ia para casa, almoçava, quando dava 1h30 eu estava de volta, eu estudava de 1h30 até às 7h30 da noite. E pronto, aí encerrava meu expediente de estudo do dia. Isso acontecia invariavelmente de segunda a sexta. No sábado era a mesma coisa, exceto que em vez de acabar às 19h30, acabava às 18 horas, que era o horário que fechava a biblioteca da OAB. No domingo, normalmente eu não estudava. Normalmente eu descansava, era o dia que eu tirava para descansar realmente. E quando eu comecei a fazer isso, de focar na legislação e nos informativos, parece que não passa de mágica, tudo destravou nas provas objetivas, né? E comecei a conseguir ter êxito. Foi a época em que eu fui aprovado na PGE do Piauí, passei para a Procuradoria do Estado do Piauí, e logo depois que eu passei, isso foi em 2007, logo depois que eu passei, já no finalzinho de 2007, se não estou enganado, aí eu pensei, bom, agora eu já passei na Procuradoria do Estado, em 20º alguma coisa, não me recordo de cabeça se era 27º, 23º, e eram 10 vagas, né? Mas aí havia o burburinho de que, não, fica tranquilo, que vão chamar, 10 vagas só por questão de edital, mas mais cedo mais tarde vão chamar. Eu disse, não, como eu já passei nesse negócio aí, deixa na poupança aí, e eu vou voltar agora a estudar, porque eu sempre quis, que é Ministério Público Federal. E aí já estava com 2 anos e meio de formado, estava se aproximando dos 3 anos já, aí voltei a estudar. Só que mal voltei a estudar, saiu o concurso o edital do concurso de promotor do estado do Ceará e de juiz do Maranhão. Quase ao mesmo tempo. Não me recordo qual foi o primeiro, mas foram ali quase simultâneos os dois. E aí eu disse assim, bom, eu vou me inscrever nesse de juiz aí para me inscrever mesmo, porque eu nunca estudei para juiz, nunca fiz um curso de sentença, nada, nunca tinha feito uma sentença na minha vida, nunca tinha estagiado com um juiz na minha vida, nada, nada, nada. E aí eu achava da minha cabeça que fosse algo totalmente impossível. Eu digo, não, eu não vou nem perder meu tempo, porque senão é de concurso de juiz. Vou me inscrever, porque aqui do lado, eu sou do Piauí, Maranhão aqui do lado, vou fazer o concurso lá, mas continuei com foco no Ministério Público, só que passei a estudar para o Ministério Público Estadual, com base no edital do Ceará. E, embora eu estivesse focado no concurso do Ministério Público do Ceará, a prova de juiz do Maranhão era antes. A primeira e a segunda fase de juiz do Maranhão aconteceriam, assim como aconteceram mesmo, antes da primeira fase de promotor do Ceará. Aí eu disse, não, eu vou manter meu foco em promotor do Ceará. Quando estiver faltando 10 dias para a prova objetiva de juiz do Maranhão, eu vou dar uma paradinha aqui no cronograma de promotor do Ceará e vou focar em ler algumas coisas da lei estadual do Maranhão, ver uma coisa ou outra, que alguém me dê alguma dica de juiz que eu não sabia nem para onde que ia. E eu fiz assim. Então, quando faltava 10 dias para o concurso de juiz do Maranhão, a primeira fase, eu dei uma lida na parte de lei orgânica do Estado do Maranhão, essas coisas da lei estadual, Constituição Estadual, e dei uma revisadinha em alguma coisa ou outra que o pessoal dizia que era pontos mais quentes para concurso de juiz. E fui fazer a primeira fase. Quando saiu o gabarito, tinha uma pontuação boa, com base no que a gente estava ali especulando nos fóruns de concurso da época, que era naquele
Correio, como é o nome? Correio. Tinha uma Correio Web. Correio Né? Web, fora do Correio Web, a gente trocando informação, eu vi que meu gabarito estava uma pontuação boa, comparado com demais colegas, eu fiquei na esperança, mas mesmo assim eu digo, não, talvez eu passe nessa fase aí, mas na segunda fase eu não tenho nem chance, eu vou continuar estudando para o concurso de promotor. E continuei estudando. E aí, quando chegou, acho que uns 2 meses depois, foi a prova de subjetiva, e faltando 10 dias eu parei de novo para estudar pela primeira vez na vida, sentença 10 dias antes da prova. E um detalhe, esse concurso de juiz do Maranhão que eu fiz, eu nunca vi nada parecido. Você que tem mais experiência pode me dizer se viu. Mas foram 4 dias de provas seguidas, com eram 4 questões em cada dia, um despacho e uma sentença por prova. Um dia era cível, um dia empresarial, um dia penal e outro dia eleitoral. Em cada dia tinha que fazer 4 questões, um despacho e uma sentença. Pesado mesmo, né? 4 dias. Eram, Até tem, mas não deixa de ser super pesado, né? e eram 6 horas de provas seguidas. Aí eu lembro que quando acabaram esses 4 dias, eu ainda tive que fazer fisioterapia no punho, tanto escrever. E Você teve que entrar em coma, né? Terminou a última prova e entrou em coma, né? Porque aquela tensão danada. E aí tinha um agravante. Aliás, tinha vários agravantes nessa história toda, porque uma matéria que eu praticamente não estudava, porque não tinha para o Ministério Público Federal, os concursos de promotor quase também dificilmente cobravam, não sei como é a realidade de hoje, mas na época, que era direito empresarial. Ninguém falava em direito empresarial para o Ministério Público Federal, para promotor de justiça. Então era uma matéria que eu simplesmente ignorava. Eu estudei na faculdade, tirei uma boa na faculdade, mas nos concursos não estudava. E aí, quando eu vi que tinha um dia que ia ser um despacho e uma sentença empresarial, eu digo, eu tô perdido aqui. E estava com pouco tempo que tinha saído a nova lei de falências, eu tinha lido. ele caiu, né? Na verdade, eu acho, né? Tô esperando aqui o João apareça novamente. Eu não tô vendo ainda nada. Ele mandou aqui uma mensagem para mim aqui no WhatsApp. Ah, tá. Pronto. Voltou. Tá, eu parei para esperar aqui. Tá. Então vamos retomar. A nova lei de falência. Isso, estou lembrando. Posso continuar? Pode continuar. Então, eu fui fazer a segunda sentença de empresarial rezando na verdade, acho que foi o terceiro dia, rezando para tudo no mundo para que não caísse nada de falência. Porque se eu não sabia empresarial, falência é que eu não sabia mesmo. Aí, quando eu chego para fazer a prova, de cara, eu vi lá uma questão das 4 e a sentença eram sobre falência. E aí eu digo, bom, aqui eu tô falido, né? Tô falido. Literalmente. Mas aquela história, procurei esfriar a cabeça, lembrei de algo que já tinha acontecido comigo na segunda fase de procurador do Estado, que eram 4 questões subjetivas, e uma das 4 era para falar sobre contratos empresariais. E eu também não sabia nada. Mas aí eu me saí porque eu tinha uma noção muito boa de contratos cíveis, né? Eu digo, bom, eu vou fazer aqui tudo com base na teoria do contrato civil, sei aqueles nomes tudo lá, supressio, surrécio, contratos quadros, tudo que tinha para falar, e ia colocando o nome empresarial pelo meio, no final das contas, de 2,5, tirei 2,3 na questão da PGE. Eu digo, bom, eu vou procurar aqui esfriar minha cabeça e fazer o que der, porque a pior coisa que você pode fazer é se desesperar numa situação dessa. Não tem nada para fazer. E aí eu mantive a calma ali,
como eram 6 horas de prova, comecei a fazer as questões que eu tinha um pouco mais de noção, fiz o despacho e deixei a questão e a sentença empresarial por último. Fiz a questão, sem saber se estava certo, mas não sabia se estava certo ou errado, mas fiz, e passei para a sentença. E aí fiz a sentença inteira lá, com base na lei, podia consultar a lei, né, na segunda fase, e ia olhando ali a lei, ia fazendo alguma coisa, desenrolando, e finalmente, como era a matéria que eu sabia menos, consequentemente, foi a única prova que eu acabei sobrando tempo. Todas as provas eu acabava ali em cima da hora, das 6 horas, e nesse dia eu acabei, ainda faltava 1h30 para acabar o tempo. Um pouco conhecimento, sobrava mais tempo. E aí, então, eu disse, não, já que eu tenho 1h30, eu já tinha feito a sentença inteira já. E aí, a gente tinha colocado lá aqueles coisas finais, colocado a data, não podia assinar, mas colocava a data lá e tudo. E aí eu disse, não, já que sobrou tempo, eu vou olhar aqui essa lei de falência de novo. Aí comecei a olhar a lei de falência, olhar, folhear, e achei um artigo cuja existência eu nem lembrava que havia, um artigo, acho que era 200, não sei quanto, lá não me recordo o número exato, que nele tem todos os requisitos que você precisa incluir no dispositivo da sentença sobre falência. E era muita coisa, são muitos itens assim, não me recordo de cabeça, e eu peguei, rapaz, se eu não incluir isso daqui, minha sentença vai estar totalmente prejudicada. Aí o meu medo era ser eliminado, porque eu já tinha finalizado tudo, e eu peguei, comecei a fazer o risco na horizontal. Eu fiz risquei ali, acho que umas 4 linhas do final, só um risco simples na horizontal assim, para depois ninguém dizer que eu estou identificando a prova. E aí acrescentei o dispositivo, no dispositivo lá, só o que eu aumentei foram as 2,5 páginas nessa sentença com base nesse artigo lá. E aí, quando saiu a correção, eu lembro claramente que a instituição divulgava os espelhos na internet. E lá no espelho da prova, que tinha os requisitos que deveriam constar da sentença, havia várias coisas que gerariam a nulidade da prova, que iria zerar a sua sentença. E lá dizia, uma das coisas era não colocar as exigências do artigo tal lá, que foi o que eu vi no final. Então, até quando eu contei essa história para os amigos na época, eles, tá conversa, só que a gente tinha acesso à página, imprimia a sentença na época para mostrar que estava lá o risco, tudo acrescentado o risco. Então, assim, uma lição que eu tiro dessa situação, tanto dessa da PGE, que eu falei, como essa do TJ do Maranhão, é que a gente tem que ter um planejamento. Eu penso assim, você não pode fazer concurso querendo atirar para todo lado. Vou fazer concurso para juiz, mas aparecer um concurso para auditor fiscal, eu vou fazer. Não tem nada a ver. São duas, no meu modo de ver, são duas preparações totalmente diferentes. Então, eu via surgir do meu lado, às vezes, um concurso de auditor fiscal, eu simplesmente ignorava, não ia me preocupar com isso. Isso daí não é para mim, não está no meu foco. Aí sai um concurso de embaixador, diplomata, né, carreira diplomática, lá do Instituto Rio Branco, é uma preparação altamente específica. Eu digo, não, isso aí não dá para mim, não. Cartório, não dá para mim, não. Meu foco é aqui entre promotor estadual ou MPF. E aí eu abri essa para de juiz, porque era meu vizinho ali, e tem um pouco a ver, juiz estadual com promotor é mais próximo ali, dá para você adaptar um pouco. E então, eu aprendi isso, digo, olha, a gente tem que fazer o planejamento, mas está aberto a pequenas variações, porque a gente nunca sabe se o nosso planejamento é o planejamento de Deus, né? Então, eu nunca esteve nos meus planos ser juiz de direito, mas eu acho que sempre esteve nos planos de Deus, porque eu acabei nunca fazendo o concurso que eu mais quis fazer na vida, que foi o do MPF. Eu nunca fiz esse concurso, porque uma época que apareceu, eu não tinha os 3 anos ainda. Depois, quando apareceu de novo, eu já tinha tomado posse como juiz, e aí eu casado, já com filho e tudo, e acabei nunca mais fazendo esse concurso. E obtive êxito no concurso de juiz do Maranhão, obtive êxito também no concurso de promotor do Ceará. Eu, na primeira fase de promotor do Ceará, que foi na mesma época os dois, depois que eu fiz a primeira e a segunda fase de juiz do Maranhão, fui fazer a primeira fase de promotor do Ceará.
Aí eu fiquei, salvo engano, em 8º lugar, coisa assim, 7º, 8º, na primeira fase do Ceará. E aí eu continuei estudando, porque a prova oral de juiz ia demorar muito ainda. Antes da oral de juiz, ia ter a segunda fase de promotor do Ceará. Aí eu continuei focado, porque todo o tempo descrente dessa questão de ser juiz, eu nunca imaginei que fosse passar na sentença. Quando eu passo na sentença, eu nunca imaginei que fosse passar na oral. Eu nunca tinha feito uma prova oral na minha vida. E eram 2 dias de prova oral para juiz do Maranhão. E aí, então, eu continuei focado em promotor do Ceará. Fui fazer a segunda fase para todo o Ceará. A minha nota foi a maior na segunda fase, bem maior do que a do segundo lugar. A diferença acho que foi era nota 10, né, o máximo. A minha nota foi na casa do 9 alguma coisa, quase um ponto de vantagem em relação ao segundo lugar. O que foi suficiente para, quando somou a segunda com a primeira fase, eu ficar em primeiro lugar do concurso, no somatório das 2 fases. E aí, depois, chamaram para a prova oral de juiz do Maranhão. Por algum motivo, não me recordo qual, entraram na justiça ou no CNMP, não sei, suspenderam o concurso do promotor do Ceará. Ficou, acho que, uns 6 meses suspenso. Quando esse concurso foi retomado, eu já tinha tomado posse como juiz do Maranhão. E aí fui convocado para fazer a prova oral, mas nesse tempo eu já estava morando em São Luís, que é a capital do Maranhão, porque tive que fazer um curso de formação, depois tomei posse, já fiquei ali iniciando os trabalhos, auxiliando o mutirão carcerário, do CNJ e tal, e morando lá com minha esposa, com uma filha pequena de 1 ano e poucos meses, aliás, menos de 1 ano, na época tinha menos de 1 ano, minha esposa já estava grávida do segundo filho, e aí eu digo, não, eu não vou deixar a minha família aqui, só no meu modo de ver na época, só por vaidade, para ir lá para o Ceará, para essa prova oral, para, se conseguir ser aprovado, ter no meu histórico um primeiro lugar, e, e também correndo o risco de não passar, poderia acontecer também, e deixar minha família lá, minha esposa sufocada, sozinha, com essas crianças. Então, eu desisti de continuar no concurso. Não fiz a prova oral para todo o Ceará e segui sendo juiz do Maranhão. E o que me fez escolher não foi encantamento nenhum pelo fato de ser o cargo de juiz, mas pela localização geográfica. Embora Piauí fique perto tanto do Ceará como do Maranhão, mas para mim o Maranhão era mais vantajoso porque possui mais cidades fronteiriças e próximas à capital do Piauí, que é onde tem a minha família de origem, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então, por conta disso, não por conta da profissão em si, né, por conta da localização geográfica, eu escolhi ser juiz do Maranhão. E o curioso é que, quando eu estava fazendo o curso de formação de juiz do Maranhão, que era uma etapa que não era mais classificatória, era apenas eliminatória, mas só pro forma, para a pessoa ser eliminada no curso de formação, só se fizesse uma loucura lá dentro, desrespeitasse alguém, ou se recusasse a fazer as tarefas obrigatórias, digamos assim, tanto que ninguém foi eliminado. E aí, eu lembro claramente que foi um curso bem cansativo, 3 meses de curso, era de manhã e de tarde a aula, acabava mais de 6 horas da noite, e na sexta-feira, do último dia do curso de formação, eu estava arrumando minhas coisinhas para ir para o apartamento, saindo da escola da magistratura em São Luís, quando o meu telefone tocou. Naquele tempo ninguém usava muito WhatsApp, se tinha WhatsApp, mas a gente não usava, pelo menos, uma ligação mesmo de um procurador do estado do Piauí, amigo meu, dizendo: olha, Davi, rapaz, o teu nome foi para publicação aqui no Piauí, você vai ser nomeado procurador do estado. Eu digo: ô, rapaz, que maravilha. Isso, que dia que está marcada a posse? Ele está marcado para quarta-feira. Isso, rapaz, eu estou aqui em São Luís, saindo do curso de formação agora, último dia de aula. Isso aí, tu vens? Com certeza. Vou considerar tomar essa posse, porque não estava nem marcada a posse de juiz do Maranhão ainda, né? E eu já estava com aquele trauma de concurso suspenso e promotor do Ceará. Digo, vai que suspende esse concurso promotor do Maranhão por algum motivo, e eu fico aí a ver navios. Então, eu fui, peguei minha famíliazinha, botamos no carro, voltamos para Teresina, tomei a posse na quarta-feira como procurador do Estado. Trabalhei 16 dias como procurador do Piauí, aí tomei posse como juiz do Maranhão e deixei o cargo de procurador do Estado. Então, assim, é uma luta grande,
árdua da minha formatura em julho de 2005 até a posse como juiz do Maranhão. Foram 4 anos e meio, praticamente. Neste meio de caminho, falei aqui das vitórias, praticamente, mas é importante deixar bem claro que as derrotas foram muitas no processo. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando de concurso e enaltecem apenas as vitórias, mas eu acho importantíssimo enaltecermos as derrotas e como nós lidamos com elas, porque nós não somos definidos pelas derrotas que sofremos, mas pela persistência de seguir no caminho que planejamos. Então, eu sempre tive claro na minha mente que eu jamais iria desistir de concurso. Eu vou lutar aqui até passar, independente do tempo que dura. Eu nunca pensei assim, vou estudar 2 anos, 3 anos, 5 anos, não. Eu quero passar. Então, no processo, eu fiz mais de 20 concursos para obter aprovação em uns 5, que eu me lembro que eu passei. Que eu passei efetivamente dentro das vagas, eu passei para analista do INSS, para técnico do INSS, para técnico da Justiça Federal, para procurador do Estado do Piauí e juiz do Maranhão. Esses 5, além do concurso de promotor do Ceará, que eu estava em primeiro lugar, mas que não fui até o fim por opção, que acabei não fazendo. Mas no processo eu fui reprovado em concurso de procurador do Ceará, procurador da Paraíba, procurador do DFT, procurador da Fazenda Nacional 2 vezes, porque o primeiro concurso foi anulado, que foi uma prova dificílima. Fiz uma segunda também fui reprovado na segunda. Fui reprovado. Esses concursos foram os que eu fui reprovado depois de formado, digamos assim. Mas ainda durante o curso eu fiz alguns concursos por experiência também, não obtive esse, defensor público do Maranhão, analista do TRE, esses concursos que eu fui fazendo desde o 4º período, eu já fazia concurso já, para ir vivenciando essa experiência. Então, e eu lembro que uma companhia, eu sou uma pessoa muito voltado para a religião, né? Eu e minha esposa. Então, assim, a gente sempre, muita pegada a Deus, muita oração e tudo. Então, minhas companhias que me fortaleceram bastante nesse processo foram, sem dúvida alguma, a figura do meu pai, que aqui me presta homenagem no dia de hoje, fazendo 4 anos do seu falecimento, meu pai, a minha esposa também, que é minha companheira de vida desde os 16 anos de idade, começamos a namorar, estava no primeiro ano do ensino médio, junto com ela, na mesma sala, e enfrentamos tudo isso junto. A minha religião, que não digo a minha religião como se fosse melhor do que qualquer uma outra, eu sou espírita, mas todas as religiões são importantes. Eu acho imprescindível a pessoa ter uma religião, seja ela qual for, porque é um momento de muito fortalecimento você poder confiar em Deus e saber que Ele vai lhe amparar ali, e tudo tem um propósito na sua vida. E pode ser meio paradoxal, mas algo que sempre esteve presente na minha vida também foi o Maluco Beleza, Raul Seixas, com a sua música Tente Outra Vez. Sempre que eu perdia um concurso, me vinha aquela vontade de chorar, eu botava a música Tente Outra Vez, do Raul Seixas, para escutar e ficava ouvindo ali, dizendo, não vou desistir não, tente outra vez, tente outra vez. E várias vezes chorei, tomando banho, ouvindo essa música. Quando eu recebi um resultado negativo, eu me dava a oportunidade, no máximo 2 dias de lamentação. Era meu tempo de recuperação, 1 ou 2 dias de lamentação e depois retomar. E sofri uns baques muito grandes no caminho. Como eu falei no começo, eu não tive assim, essa questão de dificuldade financeira, embora não tivesse facilidades muito grandes, mas também não tinha dificuldade. Mas a própria preparação para concurso, você pode ter a condição financeira que for, ela é árdua. Claro que para quem tem menos condições, é provavelmente mais árdua. Mas a luta contra o cansaço, a renúncia, ela é algo inafastável. Não tem dinheiro nenhum que vá evitar isso. As horas em que eu tive que me afastar da minha família para estudar, lembro claramente de muitas vezes em dia de Natal, o pessoal já se reunindo para poder conversar, Carnaval, Réveillon, e eu estudando, mas é uma renúncia que vale muito a pena. Eu acredito demais na transformação que o concurso pode trazer para a vida de cada um, e eu quero deixar para vocês aqui uma frase que eu escutei e que me marcou muito nesse processo, do professor Marcelo Novellino. Na época que eu fazia o curso preparatório da reta final da PFN, um dia de domingo à tarde, o professor Marcelo Novellino dando aula telepresencial ao vivo,
Ele parou e olhou para a câmera assim. Era por volta de 3h30 da tarde. E em Teresina, quem não conhece, mas deve conhecer a fama pelo menos, que é quente demais, né? Calor infernal. E era a época mais quente, porque no primeiro período, assim, de janeiro a março, abril, até que ainda vai, mas quando chega para setembro para frente é terrível. E a gente estava nessa época por aí, de setembro, e assistindo aula 3h30 da tarde nesse curso, por mais que tivesse ar-condicionado, era aquele calor, aquele mormaço. E o professor Marcelo Novelino parou a aula, olhou para a tela e disse assim: meus amigos, eu quero dizer para vocês o seguinte: infelizmente, a maior parte de vocês que está aqui hoje vai ser reprovada, porque o concurso tem número de vagas limitado e, obviamente, né, questão matemática, nem todo mundo vai passar. Mas eu quero que vocês lembrem de hoje, que vocês estão aqui domingo à tarde, estudando, renunciando à sua família, para poder, com base nesse propósito. Quando vocês forem reprovados, aqueles que forem, lembrem desse dia e persistam, porque se vocês desistirem, tudo que vocês renunciaram até agora vai ser perdido. Vai ter sido em vão. Mas se vocês persistirem no dia que forem aprovados, tudo vai valer a pena. Então, essa frase do Marcelo Novelino me acompanhou durante muito tempo. Foi algo assim que me impactou bastante. Eu sempre lembrava disso, junto com a música do Raul Seixas, para me motivar a seguir adiante. E até que chegou a apoteose, digamos assim, inesquecível do dia que saiu o resultado do concurso de juiz do Maranhão e que eu gritei como nunca na minha vida. Foi assim um momento, uma expectativa terrível, acho que com o resultado previsto para sair. Não me lembro se era 2 ou 3 horas da tarde, eu sei que atrasou umas 4 horas, e eu em frente à tela do computador, esse tempo inteiro dando F5, atualizando a página, não sai esse resultado. Mas quando saiu, que eu vi meu nome lá, é uma emoção impagável, viu? Só quem tem essa experiência que vai poder realmente sentir. E eu quero dizer para vocês, todos vocês, acreditem nos seus sonhos, planejem, executem e não façam apenas o que vocês querem fazer, como eu fazia no começo e me atrapalhou muito. Façam o que é necessário fazer. É necessário ler questões, ou fazer questões, é necessário ler a lei, é necessário ler os informativos. Não gosto, mas vai no não gosto mesmo, e depois você vai gostar para sempre do resultado disso. Cara, incrível aqui. Fui tomando nota e fui salvando aqui várias informações aqui no meu bloquinho de notas. E parabéns, cara. Parabéns aí pela trajetória, parabéns pelas derrotas que te levaram a não desistir, né? Assim, parabéns por não ter desistido, né? E eu anotei vários pontos aqui. Um que você falou que eu queria destacar para o pessoal foram mais derrotas do que vitórias, na verdade, né? Você fez mais de 20 concursos e passou em 5, Isso. né? Sendo que desses 5, 2 foram para o INSS, que você tomou posse, né, e depois largou, e um para a Justiça Federal, para analista da Justiça Federal, se não me engano, Técnico. não é isso? Técnico da Justiça Federal, que não era a finalidade, né? Assim, não diminuindo a importância dos cargos, mas não era o teu sonho, né? Então, na verdade, se pensar nos você passou em 2 concursos, né? Que é o de efetivamente, né? Que foi o do TJ do Maranhão e da PGE do Piauí, e quase passou no Ceará, não passou porque desistiu. Oi, oi. Aonde? Volta até que ponto? Tá, vou voltar. Então, o que me chama a atenção é que você teve mais derrotas do que vitórias, né? Fez mais de 20 concursos para ser aprovado em 5, sendo que desses 5, 2 eram os concursos que realmente te interessavam, que PGE e o TJ e o MP do Ceará, você terminou nem precisando fazer a prova oral, porque já tinha sido aprovado. Isso é muito importante, né? Porque assim, o caminho não é um caminho de flores, né? E assim, em termos de técnica de estudo, você falou já. Eu sempre faço algumas perguntas que você já foi
respondendo as minhas perguntas antes de eu fazer, né? Que é assim, a carga horária, né? De 7 às 12, depois de 1h30 até as 7 horas, né? O descanso no domingo, enfim. Mas um ponto que me parece que foi a virada de chave foi quando você deixou um pouco de lado o apego à doutrina para estudar com um pouco mais afinco a lei seca e a jurisprudência, né? Sim, sem dúvida alguma. Eu fui, como eu falei, um aluno muito dedicado desde o começo, e na minha faculdade inteira, todas as matérias eu estudei, no mínimo, por 2 livros diferentes. Eu me lembro, por exemplo, que o curso de Direito Civil inteiro eu estudei pela coleção do Silvio Rodrigues e o Silvio Venosa, que na época eram o auge, né, desses autores quando fazia a faculdade. Direito Constitucional, eu li acho que no mínimo uns 5 livros durante a faculdade, de autores diferentes. Direito Tributário, que é uma matéria que às vezes as pessoas deixam de lado, eu li uns 4, 5 livros também na faculdade. Então, essa minha estratégia da época da faculdade, ela tem vantagem e tem desvantagem. Porque, assim, eu aprendi com o tempo, inclusive com um cara que, não sei se você conhece, mas que acho que é um dos maiores campeões de concurso, é um piauiense chamado Nazareno César Moreira Reis, juiz federal do Piauí. Esse cara, ele passou em todos os concursos imagináveis da área jurídica, sempre ali entre os 4 primeiros. Juiz federal, procurador da República, defensor da União, juiz de direito, acho que 2 vezes. Antes de se formar, com 3 anos e meio de curso, ele, né, somos junto com meu irmão, 3 anos e meio de curso, ele passou, antes de se formar, em primeiro lugar do Brasil, na época, para procurador autárquico, né, que era o cargo assim, do INSS. E ele, mais velho do que eu, acho que uns 6, 7 anos, ele me vendo estudar para um curso, ele me deu também uma dica muito interessante. Ele disse: Davi, vale muito mais você reler várias vezes do que você ler uma vez vários livros diferentes. Então, ele dizia assim: eu sou o cara de um livro só. Ele lia cada matéria ali, escolhia um livro que ele sabia que gostava, depois que ele encontrava aquele livro, ele lia e relia várias vezes, até ele saber que ali mesmo, enquanto ele não soubesse nem voltando, ele não mudaria de autor. E eu demorei a entender essa estratégia. Eu achava melhor ler várias vezes, melhor ler uma vez vários autores diferentes, porque ia tendo visões diferentes. Então, ao mesmo tempo que isso me prejudicou, essa minha estratégia inicial, por um lado, porque eu lendo vários autores diferentes, eu demorava a fixar a ideia de cada um deles, mas isso me deu uma visão mais ampla do direito, uma capacidade de argumentação e dialética maior, que me ajudou muito na segunda e na terceira fase dos concursos. Então, eu sempre tive um desempenho muito bom nas fases subjetivas, na fase oral, das que eu fiz. Minhas notas foram muito boas, porque eu tinha essa capacidade argumentativa que eu adquiri lá nos bancos da faculdade. Mas, com tudo que eu sei hoje sobre concurso e preparação para estudos, se eu fosse ter que começar de novo, na época da faculdade, eu teria, dentro da possibilidade que eu tinha na época, que eu sei que não é de todo mundo, eu era um estudante profissional, né? Eu não tinha que trabalhar para estudar nem nada. Então, com o tempo que eu tinha, minha faculdade era à noite, eu estudava de manhã, de tarde e tinha aula à noite. Então, eu tinha todo o tempo do mundo para estudar. Então, dentro dessa minha realidade, eu teria tentado ler 2 livros diferentes nas matérias principais, para ter essa visão diversificada, e depois ficar revisando esses livros, em vez de ficar lendo 4, 5, 6, 7 livros diferentes em cada matéria. Porque quando você revisa, o seu cérebro absorve muito mais do que ficar vendo coisas diferentes. Inclusive, quando a gente consegue revisar pelo mesmo exemplar, isso também faz diferença. É óbvio que isso às vezes fica difícil, porque no direito é muito dinâmico, toda hora tem atualização, tem que ficar mudando de vade-mecum e tal, mas existem estudos que comprovam que, às vezes, até a posição que você leu ali no vade-mecum, você, na questão de marcar, por exemplo, está lá a lei, sei lá, segundo a lei, ou segundo a lei ordinária, você friamente, às vezes, não lembra esse detalhe, mas o seu cérebro consegue ir lá associar aquela posição que você leu e releu várias vezes e perceber que ali está faltando uma palavra, que não é só lei, é lei ordinária ou é lei complementar.
Então, esse processo de revisão é muito importante. E eu apanhei muito no começo por conta disso. Eu não fazia muitas revisões no começo, eu não fazia muitas questões no começo, e então eu fiquei, como você falou naquela hora, fiquei estagnado. A partir do momento que eu fiz essa mudança, essa virada de chave, me deu um bom resultado. Eu me lembro que na prova de promotor do Ceará, meu maior medo era empresarial, porque lá tinha 5 questões na prova inteira, só 5 eram de empresarial. Mas o candidato tinha que acertar no mínimo 40% de cada matéria. E eu tinha medo de não conseguir acertar 2 dessas 5 e ser eliminado. E um grande amigo meu, que na época já era defensor público, disse: Davi, esquece esses livros de empresarial que tu está estudando aí, que eu estudava por uns livros bem grandes, estudava aquele André Santa Cruz Ramos, que é um livro muito bom, mais volumoso. E ele disse: pega esse resumozinho aqui, na época daquela série, acho que chamava Leituras Jurídicas, Leitura Atlas, que era Maria Eugênia Finkelstein. Lê esse resumozinho aí que tu vai ver. Aí eu peguei e estudei por esse resumo, faltando, acho que 20 dias para a prova de promotor do Ceará. Li esse resumo 3 vezes, é tão pequenininho que eu li 3 vezes. Assim, li uma vez inteira, as outras 2 li as marcações que eu fiz do resumo. Li o resumo do resumo, digamos assim. E acertei as 5 questões da prova. Então, preciso ser pragmático para concurso. Eu conheço pessoas menos preparadas do que eu, e sem modéstia para falar isso, mas menos preparadas do que eu, e que passaram em concursos bons antes de mim, assim como conheço pessoas muito mais preparadas do que eu e que até hoje não passaram em concurso, porque não fizeram o que precisa fazer. Continuam estudando por livros extremamente complexos. Eu lembro que tem uma pessoa que eu conheço que ia estudar tributário, queria estudar pelo Tratado de Direito Tributário de 2 volumes. Aí, então, assim, é algo que foge da preparação para concurso, né? Então, você tem que ter a sua objetividade, aprofundar. Outro detalhe interessante, eu tinha um vício terrível que eu não conseguia ler livro pela metade. Eu tinha que ler o livro inteiro, de capa a capa, né? Um toque, digamos assim. E a gente vai aprendendo na preparação para concurso, nem tudo é importante, nem tudo vale a pena para o concurso que você vai fazer. Aprende também a estudar, focando mais nos assuntos que caem mais, em vez de ficar lendo assuntos em ordem de capítulo, mas a estudar com foco na incidência da matéria no concurso. Então, se cai mais controle de constitucionalidade, por que eu vou perder tanto tempo estudando um assunto lá que não tem tanto interesse no meu concurso? Vou focar lá em controle de constitucionalidade, vou focar em direitos fundamentais, que são os assuntos que mais interessam. E assim, cada matéria. Depois que tiver tudo dominado nisso, daí a gente vai vendo também outras coisas. Aprendi também que é muito mais fácil você aumentar a pontuação naquelas matérias que você menos sabe do que naquelas que você mais sabe. Então, por exemplo, quem tá fazendo 80% todo o tempo de constitucional, para aumentar de 80 para 90 é muito difícil. Mas quem está fazendo 20% de empresarial para aumentar para 70%, é muito mais fácil aumentar esses 50% em empresarial do que 10% naquele condicional lá. Eu faço até te interrompendo aqui rapidamente, um comentário, eu explico para os meus alunos, né, enfim, dizendo o seguinte, que existem 2 estatísticas que você tem que levar em consideração. Uma é a estatística do que cai em prova, né? Saber o que está caindo mais. Como você falou, controle de constitucionalidade cai bastante. Isso é uma forma de estatística, né? E a gente foca muito nisso. E não está errado, tem que focar mesmo. Só que focar na estatística do que mais cai só não resolve. Eu tenho que combinar isso com a estatística do que eu menos sei, né? Por quê? Porque o que mais cai e o que eu menos sei é onde eu vou ter mais chance. Pô, cai muito controle. E eu sei bem controle, estou tirando lá 80%, não adianta eu focar mais em controle. Agora é só manter o conhecimento. Agora, cai muito falência. E eu estou acertando 10%, opa, então é aqui que eu tenho uma chance de crescer e aumentar a pontuação. Então, perfeito o que você falou. É tanto a estatística
objetiva da prova quanto a estatística subjetiva, né, que é a performance pessoal. E eu acredito muito também que naquela frase que o Paulo Coelho fala, né? O universo conspira a nosso favor quando a gente quer muito uma coisa. E em diversas situações vem oportunidades que a gente não imagina. Por exemplo, eu tinha uma prática a minha vida inteira de nunca estudar em véspera de concurso. Isso é uma prática que eu já trago do esporte, né? Eu treinava muito judô quando era adolescente, na infância, e eu nunca treinava judô na véspera da competição, para não correr se me machucar. E aí, para concurso, eu queria estar descansado para no dia da prova ter o melhor rendimento, não vou ficar me matando na véspera da prova. Mas eu lembro claramente que na véspera da segunda fase de procurador do estado do Piauí, eu estava em casa com minha esposa, e aí, à tarde já, um amigo que também estava fazendo concurso junto comigo, ligou para mim e disse: "Ei, Davizão, o que tá fazendo?" Eu disse: "Rapaz, só descansando aqui, cara. 4 horas da tarde, prova amanhã, só descansando." Esse cara, rapaz, não acho que vale a pena pelo menos dar uma olhadinha nas OJ não, do TST. Eu digo: "Rapaz, eu não ia ver mais nada não, mas vai que é meu anjo da guarda falando pela sua boca, né?" E aí, então, eu peguei, na época eu estudava pelo aquele... Porque direito do trabalho nunca foi a matéria principal do curso que eu fiz, né? Então, eu não estudava por livros, assim, aprofundados, como aquele Gondinho, né? Gondinho, não lembro, o pessoal usa muito. Eu usava o Manual de Direito do Trabalho e o Manual de Processo de Trabalho do Renato Saraiva, e que na época era publicado pela editora Saraiva. Então, eu já tinha lido essas OJs todas mais de uma vez, mas eu digo, não, vou olhar esse negócio aqui. Aí peguei lá o manual do Renato Saraiva, já tinha tudo marcadinho lá dos meus estudos, e fui reler. E quando foi no dia seguinte, uma das 4 questões era de trabalho e tinha um forte embasamento em uma das OJ do TST, falando da Semana Espanhola. E eu digo, rapaz, se eu não tivesse lido, eu talvez tivesse acertado alguma coisa, mas não teria acertado tão bem como acertei com essa revisão. E, da mesma forma, esse outro amigo que eu falei, que me sugeriu o livro da Maria Eugênia Finkelstein, para a gente estudar direito empresarial. Então, é preciso a gente ter essa humildade de saber que, em alguns momentos, é preciso fazer adaptações na nossa rotina. Não adianta querer ficar dando murro em ponto de faca e ficar alimentando vícios, dizer, não, eu só sei estudar se eu for ler o livro todo, de capa a capa. Não, se você está sabendo estudar só assim, é preciso mudar. Porque o seu objetivo não é ler livro de capa a capa, o seu objetivo é passar no concurso. E para passar no concurso, você tem que fazer o que o concurso quer que você faça, não o que você quer fazer. Porque eu estudo para ser advogado privado, é um. Para você fazer mestrado, doutorado, é outro. E para concurso, é outro e varia conforme a carreira que você quer. Conforme o estado, conforme a banca. Então, é preciso ter essa maleabilidade aí. Perfeito. A gente está caminhando aqui para o final, Davi, e eu estou até revendo aqui as minhas anotações. Eu quero fazer um apanhado dos pontos que eu acho que são bem relevantes, né? Assim, para o pessoal gravar. Então vamos lá. Primeiro, você tinha uma. Vou fazer uma espécie de resumão aqui, né? De alguns pontos, né? Então, você tinha um amor muito grande pela doutrina, o que te afastou da lei seca e da jurisprudência no primeiro momento. Quando você, então, começou a estudar lei seca e jurisprudência, isso destravou o que estava estagnado e você começou a passar em prova. Na sua rotina de estudo, eu acho que um ponto que eu acho que foi bem legal que você falou é que você começava a estudar pelo que menos gostava. Isso pode ser interessante, não quer dizer que tem que ser uma regra para todo mundo. E, portanto, consegue enfrentar uma coisa que é hostil, que é uma coisa que você não gosta, melhor, né? Outro que você falou tem de ter planejamento, né, e foco em termos de tipo de carreira que você vai estudar. Não dá para tirar para todos os lados, mas, por outro lado, você tem que estar aberto a pequenas adaptações. Foi o que aconteceu contigo. Você começou MPF, depois MPF, MP, né? E aí depois você abriu um pouco para PGE e magistratura, né? Enfim, teve suas adaptações, mas não era uma coisa assim
você não atirou para todos os lados, né? Quando você falou lá de uma frase que tinha te marcado, eu adotei a expressão tudo vai valer a pena, né? Tipo assim, não, tente outra vez, que seria a música lá do Raul Seixas, né? E isso, né? Tudo vai valer a pena, né? Outro ponto que você falou que me chamou a atenção foi de que você teve mais derrotas do que vitórias. Então, assim, o pessoal tem que estar consciente de que você vai ter reprovação no meio do caminho. E o caminho não é um caminho florido, a jornada ela é acidentada. Outro ponto interessante que você falou foi um erro que é ler livros muito complexos, né? Doutrinas muito extensas, enfim. E às vezes um livro que é um pequeno resumo, como aconteceu contigo no empresarial, pode ser mais efetivo para a prova do que leituras muito longas, né? Outro ponto que você falou que eu achei interessante é que você não conseguia ler livro pela metade, né? Então você queria ler o livro de capa a capa, mas que você percebeu que isso no estudo para o concurso público poderia ser um erro, né? Então você tem que fazer uma seleção dos temas de acordo com aquilo que mais cai, né? Aquilo que mais cai é aquilo que você menos sabe, né? Combinando aí esses dois fatores. Cara, muito obrigado. Eu acho que esses pontos, toda a tua trajetória, né? E aí eu destacando alguns elementos que me chamaram a atenção, mas certamente quem está ouvindo vai ter destacado outros pontos que você falou. Mas tudo isso eu acho muito legal e muito prático para o pessoal orientar o estudo, né? Você tem que ter. Você usou essa expressão, né? Que eu notei aqui. Tem de ser pragmático, né? Ou seja, cara, é o que funciona, não é o ideal, é o que funciona, né? Dia desses tem um rapaz que está começando nessa jornada para o concurso público, conhecido meu, e aí ele me mandou no WhatsApp um ponto lá sobre a diferença entre interesse público primário, interesse público secundário, mas na prática não é assim, na sociedade, não sei o quê. Eu falei, cara, você. E ele está, eu acho que no quarto ou quinto ano de faculdade. Eu falei, cara, eu te entendo, mas assim, cara, esquece o que é a realidade, isso, ou o que deveria ser, o teu senso de justiça, não sei o quê. Porque o governo tal, o outro governo, o novo, o anterior, né? Cara, seja pragmático. É isso que cai em prova, é isso que eu vou focar e é isso que eu vou aprender, né? Cara, muito obrigado. No final, eu sempre faço um desafio, que é deixar uma frase. Mas acho que você já deixou essa frase, né? Que é tente outra vez e tudo vai valer a pena. Pelo menos foi o que eu anotei aqui de síntese do que te inspirava a continuar, né? E aí eu vou deixar, cara, para você fazer o fechamento, falando diretamente com a galera, deixar uma mensagem para você passar para o pessoal. A mensagem que eu quero dizer é a seguinte: não dá para romantizar a trajetória para concurso. Ela é árdua, é dura, é cheia de renúncias, dores, lágrimas. É importante você estar cercado, se possível, de pessoas que você realmente ama, que ele entenda para poder compartilhar com você dessa jornada e focar no seu objetivo. Saber que a preparação para o concurso é o momento do deserto. Todo mundo tem o momento do deserto na sua vida. Não necessariamente um deserto material, mas um deserto existencial. Então, quando você está na trajetória para concurso, é um momento muito difícil, de muita renúncia, nesse deserto que você tem que lidar ali, horas a fio, adaptando o seu corpo para poder aguentar tantas horas de estudo, que eu costumo falar para meus filhos o seguinte: hoje, se eu tivesse que fazer uma prova como essa que eu fiz, de 6 horas de duração, mesmo que eu pudesse fazer errado, eu não sei se eu aguentaria. Porque o nosso corpo precisa se adaptar a ficar 6 horas seguidas sentado. E a gente só se adapta aumentando a nossa jornada a cada dia. Se você não tem costume de estudar 10 horas por dia, como eu fazia, 11, 12 horas, eu também não tinha no começo. Você começa com 1, 2, 3, mas é importante não ter pena de si mesmo. Porque o seu oponente, o seu concorrente e na vida
é assim, as vagas são limitadas. Nós temos que concorrer com as pessoas e, para isso, precisamos entrar nessa batalha, nos preparando da melhor forma, esquecendo a preparação do outro. Não precisamos nos preocupar se o outro está fazendo isso ou aquilo. O que importa é a nossa preparação. A partir do momento que a gente foca em fazer o que é necessário, em nos empenhar da melhor maneira e usando o máximo de tempo à sua disposição, eu acredito que isso é possível. E não acho que haja uma quantidade certa de horas para estudar por dia. A minha convicção é: estude o máximo que você puder. Se você tiver 12 horas para estudar por dia, estude as 12 horas. Se você tiver duas, estude as duas. Agora é importante afastar isso aqui de você. Celular é uma praga com a qual não tive que conviver na minha preparação para graças a Deus. Mas se eu tivesse hoje, eu colocaria isso bem longe de mim, na medida do possível, na hora dos estudos. Opte, na minha opinião, por mídias físicas. Esse negócio de ficar estudando em computador, em celular, é um foco muito grande de distração. A mídia física é você e ela, você risca, você anota, você marca, você revisa, e aí você vai estar 100% focado. Se você não pode ficar totalmente longe do celular por algum motivo, é um pai de família, é um profissional que não tem como ficar longe, tire pelo menos do seu campo de visão. Eu faço isso hoje, eu quero estudar alguma coisa, quero focar mais no trabalho, boto o celular, não posso ficar longe dele, tenho muitos filhos e tal, boto ali para trás de mim e com um volume que eu escute se meus filhos me ligarem, mas sem ficar vendo, porque só em ficar vendo é que ele já tira a sua atenção. O momento para estudo para concurso é de alto foco, alta dedicação, muita renúncia e a certeza de que tudo vai valer a pena no final. Quando vai ser o final, a gente não sabe, mas Deus já programou para você e só resta você ir correr atrás. Cara, fantástico. Acho que, pô, tirar um fôlego aqui é todas as sugestões finais. E, cara, galera, é isso, assim, você pegou, você foi inspirado pela história do Davi, pegou dicas importantes, pega esse último 2, 3 minutos aqui da fala dele, faz uma espécie de recorte, anota essas frases assim, cola na parede, para você não esquecer, que é bem, bem legal. E eu gostei do que você falou sobre tentar evitar as mídias digitais, né? Pegar o físico mesmo. Pode parecer um pouco anacrônico, né? Mas, puxa, imagina, você está aqui, vou estudar agora fazendo questões pelo celular. Daqui a pouco você só abre e vê um videozinho aqui no Instagram, aí já era, entendeu? Enfim, concordei muito. Pessoal, Me permita, tem um livro interessante do Jorge Malmestein, né, que é Super Aprendizagem, que lá fala o seguinte: quanto mais fácil vem a informação, mais fácil você esquece dela. Então, por que a gente não grava muito o significado de uma palavra que a gente pesquisa no Google? Ela vem muito fácil a informação. Quando você pesquisa no dicionário físico e procura, o seu cérebro entende que aquilo dali é mais importante, ele faz um esforço maior para gravar. Então, eu acredito muito nisso. Recorrer a essa mídia física, porque você vai ter o trabalho de marcar, de escrever. Eu usava muito, só para fechar aqui, a questão da súmula, por exemplo. Você não pode fazer prova subjetiva com súmula. E o que eu fazia? Já que eu não vou poder levar para a súmula, eu arrancava literalmente do vade-mecum, grampeava as súmulas, pintava as súmulas por marca-texto, por tipo de matéria. Por exemplo, penal, todas de verde. Hoje em dia você tem a opção de já imprimir por temas, mas aí é que vem a história. Quanto mais fácil vem, mais fácil vai. Então, eu pintava todas de penal de verde, todas as cíveis de azul, a unidade de segurança da cor. E aí eu andava com isso para cima e para baixo. Fila do supermercado, estava lá eu vendo. Oficina, estava lá eu vendo. Minha esposa descia do carro para comprar uma coisa, eu ficava no carro nas súmulas. A ponto de eu gravar números de diversas súmulas e mencionar em provas subjetivas. Então, é isso aí. Você falando isso, eu lembrei de uma frase, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muitas vezes. Muito. Se o seu cérebro vê que aquilo custou muito, é porque aquilo é muito valioso, então ele vai reter. Agora, veio fácil, vai fácil, né? Davi, cara, mais uma vez, parabéns pela linda trajetória,
pelas renúncias, pelos sacrifícios, pelas conquistas, né? Meus sentimentos aí por essa data, né, que marca o momento que a gente está gravando, pessoal. O Davi comentou, o momento 4º ano, né, do falecimento do seu pai, que foi uma figura assim, dá para perceber isso, uma figura tão importante, tão querida na sua história, né, e que marcou tanto vocês, né? Então, obrigado por estar aqui nesse dia tão importante para você, e meus sentimentos, e honrando a vida do seu pai, né? Porque é o exemplo de paternidade, né? O que fez a diferença de dar direção, dar não só a provisão física, né? Mas a provisão emocional, a direção mental, a direção para a vida, né? Muito legal. Obrigado por ter compartilhado, ainda que muito brevemente, mas obrigado por ter compartilhado a experiência do teu pai e a sua esposa, né? Que esteve contigo em todos os momentos, até no momento que você teve que renunciar a um cargo público federal, né? Enfim, muito legal todos os sacrifícios e recompensou, né? Deus recompensou, trouxe aí a aprovação. Fico muito feliz. Mais uma vez, brigadão. Galera, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar essa entrevista. É aquilo que eu sempre falo, né? Comente, curtir, comentar e compartilhar. Os 3 Cs mágicos aqui que o YouTube entende que é importante para poder fazer com que o canal cresça. Tá bom? Valeu, galera. Aquele abraço. Davi, mais uma vez, brigadão. Foi ótimo. É um prazer participar aqui, sempre à disposição. Beleza. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.